2, nós temos o seguinte: uma moto está desenvolvendo uma velocidade de 72 km por hora. Repentinamente aparece um obstáculo à frente da moto e o motoqueiro aciona os freios, provocando uma aceleração contrária ao movimento de 5 metros por segundo ao quadrado constante. O que o nosso enunciado diz? Que a moto está a 72 km por hora e ele vai frear a moto. Quando ele põe a freagem na moto, a velocidade vai ser alterada por uma aceleração contrária à que estava fazendo. Então, estava fazendo 5 metros por segundo ao quadrado positivo, mas como vai frear, ela vai começar a cair 5 metros a cada segundo. Então, você tem a velocidade do início aqui, do movimento, e a cada segundo, né, essa velocidade vai cair 5 metros por segundo a cada segundo. Então, se ela estava a 72, só que a nossa unidade é quilômetro por hora. Então, não podemos trabalhar com unidades diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, para a gente entender essa queda de velocidade que vai ocorrer no movimento, pelo enunciado. E nessa pergunta, ele pergunta assim: qual foi o espaço percorrido até parar? Ou seja, da hora que ele iniciou, eu vou chamar aqui de T0, fica até melhor, então, até ele parar, a cada segundo, ó, primeiro segundo, segundo, terceiro e o último segundo aqui. Então, nesse 1 segundo que vai acontecendo aqui, ela vai caindo a velocidade 5 até que ela fique em 0. Mas quanto que ela estava aqui no início? Então, no início aqui, ela estava 72 km por hora. Então, essa velocidade do início de 72 km por hora, nós já verificamos aí que para transformar para metros por segundo, nós vamos fazer dividido por 3,6. Quando a gente divide por 3,6, a gente fica com 20 metros por segundo. Então, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, que vai diminuir a velocidade, sinal contrário, então, negativo. Porque senão, não zero. Então, se ela estava aqui, velocidade 20. Então, nesse momento aqui, ela vai passar para 15, porque a aceleração é de menos 5. Depois ela passa para 10, depois ela passa para 5 e menos 5 ela vai para 0. Aí a moto para. Então, ele pergunta qual foi o espaço percorrido. Quanto que deslocou para sair de 20 e chegar a 0. E você viu aqui, o tempo foi de 4 segundos. Fizemos isso aqui só para ilustrar mesmo. Então, o que vai acontecer agora? Ocorre que a equação que nos dá esse espaço percorrido é a de Torricelli. Então, nós vamos colocar que a velocidade final, a gente sabe, ele parou, é 0. A gente coloca aqui, espaço, velocidade final é 0 ao quadrado. A do início ao quadrado, que é 20, mais 2 vezes a aceleração, que é de 5 negativo, vezes o espaço que nós estamos procurando. Então, esse 20 vem para cá 400, negativo, esse 2 é 5 negativo, fica 10, e a variação do espaço. A variação do espaço, então, é esse 400 dividido pelo 10. Como
Como os sinais são iguais, fica positivo, 400 por 10, 40. 40 metros é o deslocamento que ocorreu. A letra B, ele pergunta qual foi a velocidade média da moto nesse intervalo de tempo. Olha, a velocidade média, então eu vou colocar aqui V é igual a V0 mais a aceleração. A velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, o V aqui é 0, o V0 é 20, a aceleração 5 e o tempo nós fizemos de cabeça, mas nós sabemos que a gente teria que ter calculado. Então, o 20 passa para o primeiro membro negativo, então esse tempo é o 20 negativo dividido pelo 5 negativo, então foi 4 segundos. Então, a velocidade média, a velocidade foi do espaço percorrido de 40 dividido por 4, que é 10 metros por segundo. Espaço obtido aqui, no item anterior. Então, essa aqui foi a velocidade média, que é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Mas veja bem, é importante acrescentar aqui que tem outra maneira da gente calcular a velocidade média. Porque para achar essa velocidade média, nós precisamos determinar através da equação horária da velocidade o tempo e achar a velocidade. Mas a gente poderia ter feito de outra maneira, usando o significado de velocidade média no movimento uniformemente variado. Para esse movimento, tá, uniformemente variado, exclusivamente para ele, a gente pode, então, para o movimento uniformemente variado, a gente pode dizer que a velocidade média é a velocidade inicial, a final, dividido por 2. Então, nesse caso do nosso exemplo aqui, a gente poderia ter falado o seguinte: a velocidade final é 20, é 0, né? A gente podia ter colocado, é 0, a do início 20, dividido por 2, que também a gente faria 20 dividido por 2, 10 metros por segundo. Ou seja, a gente poderia ter calculado por esse conceito de velocidade média num movimento uniformemente variado. Ou usar esse conhecimento da equação horária da velocidade. Mas aqui faz mais conta, né? Esse aqui a gente já tinha os dados. A gente sabe que no final ele parou, velocidade 0. No início a gente tinha sido informado, a velocidade dele era 20. E como era só fazer a média aritmética, porque a gente está estudando movimento uniformemente variado, a gente pode fazer o uso dessa forma. Então, fazer a média aritmética de 0 mais 20, que é 20, e por 2 dava 10, que é o mesmo número que nós chegamos fazendo o cálculo aqui. Ok? Outra coisa importante, esse exemplo 3. Um objeto realizando um movimento uniformemente variado apresenta velocidade de 6 metros por segundo no instante 4 segundos e velocidade de 12 metros por segundo no instante 7 segundos. Então, o problema pergunta para a gente: calcule sua aceleração média nesse intervalo de tempo. Olha, vamos pegar aqui a informação. No tempo 1 aqui, 4 segundos e a velocidade 6 metros. Então, 4 segundos e a velocidade 6 metros por segundo. E no tempo 2,
a gente tem 7 segundos e velocidade 2, que é 12 metros por segundo. Olha, a aceleração média, nós estudamos na aula anterior, é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, a velocidade final menos a inicial, que é 12 menos 6, e o tempo final menos o tempo inicial, que é 7 menos 4. Então, fica 12 menos 6, 6, dividido por 7 menos 4, que é 3. Então, a aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? A aceleração média para essa situação desse objeto aí. Que saiu da velocidade 6, foi para 7, no intervalo de tempo, 6 foi para 12, no intervalo de tempo de 3 segundos. Ele pergunta na letra B, o que ocorreu com a aceleração média em cada instante, desde 4 segundos até 7, para permaneceu o mesmo valor, né? A aceleração média, ela ficou de 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração média, ela é igual à aceleração instantânea, em qualquer instante. O movimento é uniformemente variável, então a aceleração é constante. Então, por isso que a média coincide com a instantânea. Calcule a velocidade média no referido intervalo de tempo que foi dado aí. Então, a velocidade média, essa aqui, velocidade média, é a média aritmética, que agora nós já sabemos, né? A velocidade média é igual a esse, é o exemplo 3, o item C. A velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. A velocidade final do exercício é 12 mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 18 dividido por 2. É 9 metros por segundo. Então, é a velocidade média que nós temos no movimento desse objeto aí, que teve essa alteração de velocidade 6 para 12, no intervalo de 3 segundos, conforme enunciado aqui. Ok? Então, para hoje, que a gente queria falar, era como que a gente aplica a equação de Torricelli e aprender uma outra maneira de calcular a velocidade média no movimento uniformemente variável, que é pela média de velocidades. Muito obrigada e até a próxima aula. Nós vamos encaminhar uma listinha de exercícios.